Vamos agora ao debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o voto secreto no Congresso Nacional. Nossos convidados são Roberto Romano, professor titular de Ética e Filosofia Política da Unicamp, e Vera Tabert, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Eu agradeço a ambos. Muito obrigada por estarem conosco. Essa questão do voto secreto, voto aberto, é sempre uma questão muito polêmica e agora voltou com tudo, principalmente pelo que aconteceu no dia da eleição para a presidência do Senado. E o assunto adquiriu tamanha candência, digamos, que já foi parar até no Supremo Tribunal Federal e desrespeitada a decisão do presidente da Casa. Então, eu quero começar nessa reflexão exatamente por voto secreto. É prática da chamada velha política e está com a validade vencida? Ladies first. Entendo que sim. Em tempo de transparência não há mais espaço para o voto secreto. Eu entendo que, principalmente no caso das eleições para a presidência do Senado e da Câmara, a sociedade tem todo o interesse nessa votação. Até porque o presidente da Câmara e do Senado, eles detêm um poder imensurável. Eles que vão pautar os assuntos que serão levados para votação, o que pode travar uma pauta, como criar uma pauta-bomba que torne viável o executivo. Além do mais, eles podem assumir o poder nos casos de ausência do presidente e do vice. E não podemos esquecer ainda que os parlamentares, eles são meros representantes populares do povo. E cabendo ao povo o controle através do voto aberto dos atos dos seus representantes eleitos. Bom, essa é uma questão que de tempos em tempos ela vem à baila e dependendo da pauta, o debate é mais ou menos candente. Mas no seu entender, do ponto de vista da ética na política, do ponto de vista do fortalecimento da democracia. É imperioso que o voto no parlamento, no legislativo, seja aberto, professor? Olha, do ponto de vista ético, você tem que pensar também em termos de prudência. Voto aberto ou voto fechado, para quê? Então, veja, se você vai decidir uma questão que implique segurança nacional, é necessário o voto fechado. Se você está num período de passagem de um poder executivo que coabita com os demais para um poder executivo autoritário, também é preciso pensar muito sobre o voto aberto, porque nós temos duas ditaduras muito recentes no Brasil e nós sabemos o resultado do voto aberto para a cassação de mandatos e outras coisas. Quer dizer que o voto secreto é uma espécie de proteção à segurança do parlamentar? Depende da matéria. Nesses casos, por exemplo, que o senhor exemplificou. Exatamente, depende da matéria a ser votada. Você tem no mundo inteiro, por exemplo, no caso da França, é muito interessante. Se para a eleição do presidente da Assembleia, se não existe acordo entre os partidos, o voto é secreto. Se existe acordo, não é necessário. Então, veja, isso supõe o quê? Partidos, coisa que na própria França está terminando, está acabando, né? Então, você tem uma situação de democracia que foi posta e que precisa ser defendida. Eu defendo sempre, não é, o voto aberto, mas eu não posso fechar os olhos para questões prudenciais. É importante. Sim. Agora, doutora Vera Tabert, essa questão dos tempos da transparência, de verdade, nunca se falou tanto e nunca tivemos tanta transparência em relação ao trato da coisa pública como temos tido, vamos dizer, ultimamente. E aí, esses aspectos lembrados pelo professor,
a independência e a segurança do parlamentar, do representante do povo, para a força do voto dele ali, sem medo, sem temor. A senhora admite que nas circunstâncias exemplificadas, que o voto secreto possa preservar a independência e segurança do parlamentar? Nas condições que foram mencionadas, sim. Quando estivemos em estado de sítio, para preservar a segurança do parlamentar, porque, como muito bem asseverado, dependendo do que ele pode, pode traduzir o voto dele, pode colocá-lo em risco. Por causa das perseguições, ameaças, seria num caso onde estaríamos em guerra ou em perigo iminente de guerra. Eu concordo, sim. Sim, agora, e quem deve decidir se o voto deva ser secreto ou aberto? Isso é uma prerrogativa dos próprios parlamentares no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais, ou é uma prerrogativa da Corte Maior, do Supremo Tribunal Federal? Bom, posso responder? Já existe um projeto de resolução do Senado, é o projeto 53 de 2018, que é justamente para alterar para trazer a votação aberta no regimento interno. Mas eu acho que quem teria que decidir isso, no meu modesto ponto de vista, realmente seria o Senado ou a Câmara Municipal. Quer dizer, são os parlamentares. Entendo que sim, mas eu acho também que deveria haver só o voto secreto nessas hipóteses. Nas demais não justifica, porque aí sim acaba com a transparência, favorece a corrupção, os conchavos, e é isso que a população nem pode ter num regime democrático, a população, nem nós aguentamos mais. Os parlamentares, eles têm liberdade para tomar uma decisão dessa, ou eles ficam premidos exatamente pelas circunstâncias do trabalho parlamentar, a circunstância do risco que eles correm ao contrariar interesses, seja do que for, do próprio poder executivo, ou mesmo interesses da sociedade que estejam representadas em causas que estejam lá em pauta, ou para isso é preciso uma mediação de um tribunal? Não, eu acho que a mediação deveria ser, a ação, nem a mediação, deveria ser da cidadania organizada em partidos, em movimentos que exigissem, não é, essa transparência e esse rigor ético da parte dos parlamentares, né? Agora, eu estava falando da possibilidade de uma inflexão autoritária do Executivo. O Executivo brasileiro é extremamente autoritário. A Constituição de 88 não melhorou muito o funcionamento real do Executivo. E agora mesmo nós tivemos um ato que é muito ruim para a democracia, que é essa atenuação da lei da transparência. Porque, veja, o que eu ia terminar dizendo que a liberdade de imprensa e o exercício da liberdade de imprensa pelos jornalistas depende de uma transparência enorme. Sim, acesso a dados, né? E o ato assinado pelo general Mourão é um retrocesso muito grave, no meu entender. Então, você veja, enquanto você exige de um poder transparência, o outro dá um passo atrás em relação a uma coisa que estava dando frutos excelentes, inclusive para o Ministério Público, né? Porque ele ficava sabendo de coisas que agora você vai ter novamente um punhado de funcionários, e inclusive da ABIN, com consequências muito sérias, que nós já estamos observando. No caso do ministro Gilmar Mendes é apenas um caso, né? Vocês sabem bem, que pode trazer muitos aborrecimentos e muitos atrasos para a democracia brasileira. Então, eu acho que a prudência, volto a essa questão, é preciso balancear os juízos, não é? Para não dar força demasiada a um poder contra outro, porque, infelizmente, nós no Brasil
vivemos numa espécie de ditadura permanente do Executivo que compra o poder legislativo através de emendas e cargos, etc., e que pressiona o judiciário o tempo todo. Por sua vez, ele é pressionado, evidentemente, né? Mas eu acho que as consequências são graves. Sim. Agora, a questão do direito. É direito do eleitor saber em quem o seu parlamentar vota? Na minha opinião, com certeza. Em qualquer circunstância? Aí eu já ouvi toda a ponderação sobre a prudência, sobre a necessidade da segurança que deve ser garantida e independência ao representante do povo, do eleitor. Agora, e o eleitor? É direito dele saber claramente qual foi o voto do seu parlamentar, a atitude do seu parlamentar, para que ele possa acompanhar, fiscalizar, elogiar, criticar. Eu entendo que sim, justamente por isso. Para ele poder fiscalizar, para ele cobrar, para ele elogiar e saber se essa pessoa vai continuar representando ou vai representá-lo ou não. Até para não votar nessa pessoa novamente, caso as práticas praticadas pelo político não sejam do seu agrado, ou sejam espúrias ou ilícitas. É bom lembrar que há um princípio básico da democracia, que no Brasil, infelizmente, é ignorado solenemente pelos três poderes e por toda a sociedade mais, digamos, bem situada, né? Que é a soberania popular, né? Quer dizer, eu sempre acho muito estranho a maneira pela qual muitos tratam a soberania popular no Brasil. Existe Câmara de Vereadores em São Paulo, no estado de São Paulo, onde o público não pode participar assistindo às sessões da Câmara Municipal. Então, isso é um desrespeito absoluto à soberania popular. É uma autocracia, né? É uma oligarquia que se concede poderes de autocracia. Isso é ilegítimo do ponto de vista democrático. E quando o senhor fala ilegítimo, também do ponto de vista ético? Do ponto de vista ético, sobretudo. Veja, quando o indivíduo se diz excelência, vou começar por aí. Eu sou excelência. Ele esquece que excelente é um título da cidadania, do povo soberano, que ele está usando apenas durante um certo período, em nome de, como bem disse a doutora. Então, quando o indivíduo exige que o pagador de impostos lhe chame de excelência, ele está invertendo totalmente a ordem lógica e a ordem real. Eu acho que esse termo excelência, de tão difícil compreensão, tem uma história aí numa Câmara Municipal de uma cidade pequena, que lá na interlocução entre adversários, um deles disse: Vossa Excelência ofende a minha excelência. É boa, né? Quer dizer, não estou entendendo nada. Mas eu achei muito boa essa. Bom, de qualquer forma, voltando aqui sobre uma outra preocupação com o voto secreto em circunstâncias em que ele é costumeiramente praticado. Aí eu confesso, eu não sei se é por regimento interno ou se é por uma decisão de Constituição, que é a cassação dos pares. Dos pares. Essa é uma situação muito delicada, muito difícil, em que prevalece o voto secreto. E aí entra a indagação. Até que ponto o voto secreto nessa circunstância, ou mesmo em outras, em referência à chefia do Executivo, ao Executivo, o voto secreto promove uma blindagem que alimenta o corporativismo, a proteção entre eles. Eu concordo, por isso que eu sou contra, até nessas hipóteses. Aliás, eu sou em todas as hipóteses, a não ser as situadas pelo professor. Com mais razão que tem que haver transparência, porque é decisivo você saber como seu parlamentar escolhido votou. É imprescindível. Porque senão ele pode se aproveitar dessa situação, você pode votar nele novamente e ele não te representa, ele vai contra os interesses seus e do país. Sim. E veja, não existe segredo absoluto.
Você sempre tem que contar com a indiscrição, com o vazamento, com a investigação da imprensa, que é, graças a Deus, militante. Você tem tudo isso. E você tem, inclusive, gafes e erros de quem está praticando o segredo. Aqui, no caso brasileiro, Antônio Carlos Magalhães e a violação do painel do Senado, né? Quer dizer, então é preciso levar em conta, primeiro ponto, essa questão da soberania. Se o indivíduo não cumpriu com seu mandato, inclusive nos Estados Unidos tem um mecanismo maravilhoso chamado recall, né, que nós não temos aqui. Se ele não cumpriu com os seus compromissos, né, evidentemente o eleitor tem o direito de saber quem está votando contra ele e por que está votando contra ele, né? Agora, nesse momento, como você diz, eles se recolhem no corporativismo, né? No espírito de corpo, que eu chamo de espírito de porco, muitas vezes. Agora, professor, e também a promotora, procuradora, né, de justiça, eu gostaria de questionar o que foi sinalizado pelo Senado naquele dia da eleição da presidência da Casa? Porque nós tivemos ali uma circunstância muito especial. Primeiro, já estava quase que garantido, dando como certa a eleição de Renan Calheiros para a presidência da Casa, seria aí um quarto mandato dele, ou seja, dono da Casa. Ele mesmo já tinha ali uma atitude, uma postura de que já levei, essa está no papo. É minha essa eleição. Muito bem, ali houve toda uma articulação no sentido do voto ser aberto, mesmo com a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal de que o voto deveria ser secreto. Uma desobediência, vamos dizer, que surpreendeu e resultou na derrota de Renan Calheiros. O que essa movimentação no Senado sinaliza para os brasileiros, principalmente a gente sabendo que tem um projeto que já vai entrar em tramitação e, por sinal, né, amanhã deverá ser decidido se vai ser em regime de urgência ou não. O que isso sinalizou? Para mim, quero ter esperança que seja renovação, porque dos 33 senadores que pretendiam se reeleger, apenas 8 conseguiram. Então, eu quero crer que seja uma boa mudança, que tempos novos, tempos de combate da corrupção, de valorização da transparência, mas não quero parecer ingênua, mas eu vi como uma movimentação positiva. Certo. Eu acho que, veja, essas medidas, para encerrar, professor. Se elas não tiverem um caráter sistemático, não adianta, né? Por exemplo, você faz a transparência e tal, mas mantém o vice do senador que não recebe nenhum voto. Vai representar quem? Então, acho que essas questões... O suplente, o senhor está dizendo? O suplente. O vice. Sim, o suplente que assume... Que assume que está lá, né? Sem representatividade alguma. Exatamente. Então, eu acho que essas são questões que precisam ter uma visão mais sistemática, né? Senão você fica com medidas tópicas. E temos ainda muito que falar sobre isso, refletir muito. Eu agradeço pelos subsídios que trouxeram para essa reflexão. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Luciana.